em João, capítulo 20, versículo de número 24. Hoje nós estamos aqui, neste domingo de ceia, dia também, primeiro dia da nossa campanha, os 7 dias, primeira semana que nós consagramos ao Senhor, todos os anos, as nossas primícias, primeira semana ao Senhor. João, capítulo 20, versículo 24. Amém? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me vistes, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Podemos assentar. Abrindo comigo a sua Bíblia em Gênesis 40. Jesus olha para Tomé e diz assim: não seja incrédulo, mas crente. A importância, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 40. A importância de nós crermos em Deus. A importância de nós vivermos uma vida pela fé, com fé, por meio da fé. A fé, ela é determinante. Ela vai determinar como você vai viver e para onde você vai. A fé não é um souvenir que nós optamos por ter ou não ter. A fé é imprescindível para que possamos definir as nossas vidas e que possamos ir para o céu. Então não é uma opção aleatória minha ou sua. Não. Nós temos que ser crentes. Nós temos que ter fé. Nós temos que confiar em Deus. Isto em todos os momentos da nossa vida, em todos os períodos da nossa história. E a Bíblia diz que José era um moço e se tornou um homem de fé, porque ele cria em Deus, independente do que estava vivendo. Ele acreditava naquilo que Deus havia posto dentro dele. Ele cria no Deus que havia oferecido a ele 2 sonhos. E ele sabia que não importa as voltas que a vida tinha que dar, ele chegaria onde aquele que prometeu o colocaria. A diferença das pessoas está no tamanho da fé. Essa é a grande diferença entre nós. Existem pessoas que têm uma fé muito pequena, só que elas têm um humor grande, um positivismo grande, uma religião grande, elas possuem um ânimo grande. E então, nas horas difíceis, onde o humor se torna em estio de sequidão, onde o ânimo não é suficiente, onde o positivismo vai embora, cadê a fé? O que é fé? Por que Jesus olha para Tomé e diz assim: você tem que ser crente. Você não pode ser incrédulo. Você tem que ser crente. O porquê que muitas vezes nós, ao invés de buscarmos uma fé robusta, saudável, uma fé operante,
nós nos conformamos e nos adequamos a substitutos da fé que nos abandonam nas horas mais difíceis da nossa vida. Bom ânimo, humor, religião e, enfim, tempo de igreja, berço evangélico. Gênesis 40, o crente José. José cria e ponto. Bíblia diz assim, que ele foi lançado injustamente no cárcere, nós já estudamos sobre isso. E agora, ali ele estava, naquele cárcere, no versículo de número 1. E aconteceu depois destas coisas, que Deus havia elevado ele dentro do cárcere, e ele se tornara o importante, o principal dentro daquele cárcere, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Diga, planos. De quem eram os planos? De colocar os oficiais particulares, não era um oficial secundário. Vamos e venhamos, quem fazia os pães de Faraó e quem colocava o vinho para Faraó, as bebidas para Faraó beber, eram pessoas de confiança. Então eram oficiais muito próximos. Quem colocou os oficiais próximos de Faraó dentro da mesma prisão de José? Deus. Deus. José sabia? Não. Mas Deus estava trabalhando. Você sabe? Não. Mas Deus está trabalhando. Você vê? Não. Mas Deus está trabalhando. Porque nunca se viu e nunca se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus é trabalhador. E Ele trabalha quando você chora. E Ele trabalha quando você sorri. E Ele trabalha quando você espera. E Ele trabalha quando você não espera. E Ele trabalha quando você confia. E Ele trabalha quando você não confia. E Ele trabalha quando você dá graças. E Ele trabalha quando você não dá graças. Ele trabalha. Deus estava trabalhando para tirar José daquela prisão e não levá-lo a qualquer outro lugar, senão a ser o maioral dos líderes de Faraó, o governador do Egito. De chefe de prisão a governador do Egito. Esse era o plano de Deus. A Bíblia diz assim, vamos lá. Eu quero só falar uma coisa aqui no versículo 2. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais. Contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. Eu não sei o que aconteceu. Se eles deixaram alguma mosca sentar num copo ou num pão, não sei. Eu só quero ressaltar aqui. Muito cuidado quando você vive de favor de grandes. Os grandes mudam de ideia de um momento para o outro. Existe crente que ele necessita depender do favor dos grandes. Os grandes são os grandes. E eles gostam de você hoje e não gostam amanhã. E hoje, se você é útil a ele, você é bom para ele. Se você não for à altura do que ele espera, você se torna descartável. Você sabe de qual grande eu estou falando? Dos que não dependem nem servem a Deus. Porque existem pessoas que Deus eleva, mas que continuam humildes e amando pessoas e não usufruindo delas. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você é um crente, você vive querendo se aliançar ou depender de favores de grandes que não são tementes e são ímpios, você está tirando errado. Por quê? Porque só existe uma pessoa que você pode depender, Deus. E os seus eleitos e servos dos quais Ele usará para te abençoar. Você não vai depender deles, você vai ser beneficiado. Apenas isso. Existem pessoas que colocam a vida na mão de outros e não colocam a vida nas mãos de Deus. Isso é um erro absoluto.
ruim. No versículo de número 3, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda, você lembra o nome do capitão da guarda? Potifar, era. Agora Potifar estava mais assim ameno, acho que percebeu o que tinha acontecido. Pô-lo a cargo de José. José, você vai cuidar destes 2 homens para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão. Ali estava 2 homens bem próximos de Faraó, e José servia aqueles homens com muito afinco e muita determinação. Um homem de sonhos grandes, sendo servo. Diga, essa é a receita. Quem tem grandes sonhos tem que saber servir. As pessoas que Deus atrai para as grandes coisas, a primeira lição que tem que aprender é ser servo. José tinha dentro dele e gerava um grande sonho. Um sonho não só para ele, mas um sonho que também inseria Israel, a nação e a posteridade. E ali estava aquele moço servindo 2 servos de Faraó. Pessoas que têm grandes sonhos da parte de Deus não se importam em servir. Elas servem, elas gostam de servir. Sabe quando é que você percebe que Deus não tem mais planos grandes para algumas pessoas? Quando elas deixam de ser pequenas, quando elas deixam de servir. Essas pessoas, elas não são mais interessantes para possuir os grandes sonhos de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus se aproxima dos humildes, Deus se aproxima dos pequenos. E José tinha um grande sonho da parte de Deus, que ele guardava dentro do seu coração, e ele regava todos os dias aqueles sonhos. Todos os dias aqueles sonhos, não importa o dia ruim ou bom que ele tivesse, ele regava aqueles sonhos e guardava para si. E naquele momento ali estava José servindo os 2 servos de Faraó, o copeiro e o padeiro. E ele fazia isso com muita perfeição, e ele fazia bem feito. A Bíblia diz assim, versículo 5, e ambos tiveram um sonho. Cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Aqui está a ação de Deus na mente de 2 homens, que nada tinha a ver com Deus, mas Deus é dono de todas as coisas, e quando Deus trabalha, não há limites para a operação das mãos de Deus. A Bíblia diz assim no versículo 6, e veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Eu quero falar agora do crente José. O crente José se importa. Diga amém. José viu que aqueles 2 homens estavam perturbados, angustiados. Primeira característica de José foi enxergar o que estava dentro do coração daqueles 2 homens. Eles não estavam normal, eles não estavam como todos os dias, eles estavam angustiados. Eu quero falar sobre isso. Você se importa? Você se importa? Ele poderia ir lá e fazer o serviço dele, não é? Como todos os dias, de uma maneira dedicada, de uma maneira perfeita, de uma maneira certa. E como eles estão se sentindo, isso não é problema meu. Como se dormiram mal ou bem, isso não é problema meu. Mas você percebe que José acerta todas. Nenhuma porta que Deus colocou diante dele, ele deixou sem bater. Nenhuma. Todas as oportunidades que Deus colocou, escondida, camuflada, ele conseguiu bater e a chave e abriu. Você percebe?
que se ele naquele momento estivesse num dia ruim, ou estivesse numa crise existencial, ou então numa crise de frieza espiritual, como alguns crentes têm durante o ano, né? Muitos crentes, quando chega um episódio do ano, ele diz: não estou bem espiritualmente, estou meio frio, estou meio assim destemperado. Ele havia perdido a oportunidade daquela porta, porque aquela era a porta da bênção, aquela era a porta. Aquele era o momento, aquela era a solução, aquele lugar era a semente, aqueles sonhos foram dados por Deus para que José buscasse a interpretação e por meio disso criasse a ponte, a travessia que existiria do cárcere para o trono. E José ficou sem bater naquela porta? Não. Por quê? Porque o José se importava. Ele se importava com as pessoas. Ele ia além da obrigação e do dever dele. É aquilo que Jesus olha para os discípulos: se vocês fazem apenas aquilo que eu mando vocês, vocês ainda são inúteis, porque fazem apenas aquilo que lhes é ordenado. José não fazia apenas aquilo que lhe era ordenado, ele ia além. O que está faltando para a igreja, o que está faltando para nós, é nós irmos além daquilo que está diante de nós. Você quer um ano abençoado, você quer um ano diferenciado, você quer um ano que faz marco na sua vida, você precisa ir além do que tem feito. Amém? É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos compreender. Nós temos que sair desse anonimato, nós temos que sair dessa aliança que muitas vezes temos feito conosco. Faça aliança com seus sonhos, faça aliança com os projetos de Deus, faça aliança com Deus, quebre essa aliança nociva, prejudicial que você tem com você mesmo. No sentido de letargia, morosidade, inatividade, hábitos, costumes, jeito próprio, personalidade. E diga: Deus, eu preciso de uma aliança com os seus sonhos, com os seus projetos. Eu preciso de uma aliança com a sua palavra. José tinha uma aliança com Deus e com os sonhos dele. E ele não fez só a obrigação dele. Ele percebe que os homens não estão bem. Ele se importa. Jesus, em João, reúne com os discípulos na ceia. E ele começa ali, depois da ceia, a lavar os pés dos discípulos. E a Bíblia diz assim, que Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro diz: o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então ele diz: lava tudo, Senhor. Não, eu só preciso lavar os pés. E ele olha e lhe diz assim, de uma maneira bem clara, em João capítulo 13, versículo 14: eu que sou o mestre, vos lavei os pés. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Você se importa? Grandes chaves da sua bênção está depositada na necessidade do irmão. Dar e ser-vos-á dado. Dar e ser-vos-á dado. Quantas bênçãos você perdeu este ano porque não conseguiu identificar uma portiola, uma porta que estava na necessidade do seu irmão. A bênção, a oportunidade passou por você e você não identificou as necessidades daqueles dois homens. Não era dever de José animá-los, não era dever de José se importar com o humor deles, com a perturbação ou com a paz. Era dever de José cuidar da integridade física deles. Só que José vai além. Como é que nós queremos ficar aquém daquilo que Deus quer de nós e queremos alcançar aquilo que Deus tem para nós? Como? E a Bíblia diz que José olha e diz assim: o que é que vocês têm? Eu queria fazer a pergunta para ir adiante. Você se importa? Você se importa com os irmãos que estão tristes? Você se importa com aqueles que estão perturbados? Você se importa? Ou será que você aderiu uma maneira de cultuar a Deus, uma maneira de servir a Deus antibíblica?
Isolamento? Hã? Será que você tem aderido por vontade própria, conclusão própria, idealismo próprio? Hã? Um culto antibíblico, onde você não tem comunhão com os irmãos, onde você não divide suas necessidades, onde você não conhece as necessidades dos seus irmãos. Hein? Será que nós temos aderido um culto antibíblico? Quantas coisas na vida de alguns crentes seriam muito mais fáceis se eles se importassem com quem está ao lado deles. Se eles olhassem e identificassem o que está acontecendo dentro daquele coração e olhassem e se importassem. O crente José se importa. Você ainda se importa ou não mais? Você já se importou? E ainda se importa com aqueles que sofrem? Com aqueles que precisam? Hã? Jesus diz algo muito triste. E ele vai dizer isso, que continua sendo triste. Eu não vos conheço, porque eu estive e você não me viu. Eu fui e você não me viu. Quando, Senhor? Quando você deixou de fazer aos necessitados, você deixou de fazer por mim. Sementes são plantadas em terrenos férteis, e esses terrenos são seres humanos. Dar e ser-vos-á dado. Existem terrenos férteis que você precisa descobrir para semear. A Bíblia continua. Então, o versículo 7, perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor. Diga ao crente José, importa-se. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz assim, porque estáis hoje tristes em os vossos semblantes? Ele diz, por que vocês estão tristes? José se importava e gostaria e queria que aqueles que ele cuidasse estivessem bem, estivessem felizes. Se importa com a sua família, se importe com a pessoa que está ao seu lado, se importe com ela. Se importe de verdade, se importe em fazer o melhor, se importe em fazer bem, se importe em ajudar, se importe em facilitar. Neste ano de 2017, se importe mais com as pessoas. Se importe mais em ser melhor, o melhor amigo, o melhor patrão, o melhor funcionário, o melhor marido, o melhor irmão, o melhor amigo, o melhor parente, o melhor conhecido. Se importe mais. E a Bíblia diz que José pergunta, e aí, por que vocês estão tão tristes? E eles confiavam em José. E eles disseram no versículo 8, tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. Por quê? Havia os adivinhos do Egito, né? Só que os adivinhos do Egito pouco estavam se importando com 2 serviçais aprisionados. Eles não tinham ninguém para interpretar os sonhos na prisão, na cadeia. Mas eles tinham alguém ali que era de Deus. E a Bíblia diz assim, ninguém há que o interprete. José disse-lhes, não são de Deus as interpretações, contai, peço. Não são de Deus as interpretações. O crente José sabe que a interpretação das coisas vem de Deus. Diga amém. Nós hoje em dia temos muitos crentes que têm interpretação própria, não é verdade? Muitos crentes. Ele mesmo julga, e ele mesmo analisa, e ele mesmo dá a sentença. Absolvido, certa toda vez é absolvido. É ou não é? As interpretações do que eu penso vem de Deus. As interpretações sobre o que eu sinto, vem de Deus. As interpretações sobre o que eu faço e você faz, vem de Deus. Quem somos nós para dizermos isso é certo, isso é errado, sem respaldados nessa palavra? Isso não pode. O crente José sabe que toda a interpretação vem de Deus. Deus sabe todas as coisas, Ele julga todas as coisas e é Ele quem diz se está certo ou se está errado. Você diz coisas para você mesmo, não, isso está certo. Eu estou fazendo com razão e todo mundo faz e grande parte faz. Então isso é errado. Porque a interpretação das suas coisas
Quem tem que dizer é Deus. Jesus muda muita coisa e muita interpretação. Eu quero ler com você, fica aberto aí mesmo. Quero ler um texto de Mateus 7. Teria muitos textos para se ler na palavra, mas eu quero ler para você um texto de Mateus 7, que fala sobre interpretações erradas. No versículo 15, o Senhor Jesus diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pois seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus estava dizendo, cuidado com a má interpretação de vocês. Vocês olham para algumas pessoas e acham que elas são boas pela aparência. E acham que elas são boas pelo que dizem. Mas é o fruto que nos dá a conhecer quem nós somos. Quem é você? Quem sou eu? O que eu digo que eu sou? O que você pensa que eu sou? Não, eu sou o que eu faço. Eu sou o meu fruto. Eu não sou o que eu penso. Não. Jesus disse. Um filósofo disse, você é o que você pensa. Mentira. Jesus diz, vocês são o que vocês produzem. Vocês são o que vocês produzem. Pelos frutos conhecereis. Não adianta nós termos balela, conversação, bons discursos, boa retórica e não termos prática. O que nós precisamos entender que a interpretação verdadeira é imprescindível para que nós possamos nos nortear. E quem interpreta quem somos é Deus. O que José disse aos moços? A interpretação vem de Deus. O crente José sabe que é diante de Deus, diante da ceia, que ele vai olhar e dizer, Senhor, mostra para mim, fala comigo no que eu tenho errado. Senhor, a tua palavra está aí aberta, escancarada, não está escondida no abismo, nem oculta no céu, para que eu não saiba o que é certo e o que é errado. A interpretação do Senhor vem do Senhor, fala comigo. E Jesus continua dizendo, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu digo, Senhor, a interpretação humana, eu vou para o céu. Jesus está aqui dizendo, a interpretação correta é, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa é a interpretação correta. A interpretação certa para quem vai para o céu não vem de mim e nem de você. No fato de dizermos, Deus, como eu te amo, Deus, como eu te adoro. Mas quem é que vai para o céu, disse Jesus? Aquele que faz a vontade do Pai. Está escrito. Continuando, o Senhor Jesus diz, muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então eu direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo, pois, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica, é aquele que alicerça a casa sobre a areia. Essas são partes de algumas interpretações do Senhor Jesus. Eu estou certo, eu sou salvo, eu sou crente, eu sou adorador, eu sou fiel. Vamos ver se essas minhas interpretações vêm do alto. José disse, as interpretações vêm de Deus. É Deus quem me interpreta, é Deus quem me olha, é Deus quem te olha, é Deus quem te vê, é Deus quem sabe como é você, é Deus quem fala o que você está errado e onde você tem que melhorar e mudar. Diga glória a Deus. Gênesis 40, próximo passo. A Bíblia diz assim, que o copeiro começa a contar o sonho. Então ele conta o sonho que ele havia uma vide diante dele, e havia 3 sarmentos, e brotando, e a flor saía, e os cachos amadureciam, e o copo de Faraó estava na minha mão, ele dizia, e eu tomava as uvas e exprimia no copo. E aí no versículo 12, então disse José, essa é a interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias, dentro ainda, versículo 13, de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim,
quando te for bem, rogo-te que me uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para me puserem nesta cova. O que José pedia aqui? Ele pedia: eu quero sair daqui. Ali ele era o chefe, ali ele cuidava dos assuntos importantes, mas ele não queria mais estar cativo e preso. O crente José busca por libertação. Ele olha para si e ele se vê cativo num pecado, aprisionado num vício, dependente de algo. Ele não aceita aquilo. Tudo que ele quer é libertação. Aqui ele não pede um favorzinho ao copeiro. Ele não diz: quando você chegar lá, vê se você encontra um lugar para mim lá, sei lá, um faxineiro, qualquer coisa. Não, ele só diz o seguinte: lembra de mim. Por quê? Porque eu fui colocado aqui justamente. Você vê aqui, que ele não toca no assunto nenhuma vez de ser traído, invejado e vendido. Por quê? Porque isso era passado para ele. Ele não disse: os meus irmãos me venderam. Não, ele diz: eu fui roubado da terra dos hebreus. Por quê? Porque crente que vira o ano e ainda fica com aquelas delongas do que me fizeram, do que me traíram, do que me machucaram. Como é que o ano vai ser novo se o coração tem coisas velhas? Não, vai ser tudo a mesma página. A Bíblia diz que ele pede por uma coisa, a terceira coisa. O crente José busca libertação. Você tem buscado libertação, meu irmão? Ou você já se conformou com o seu pecado? Ou você já se adequou com a sua fraqueza? Você está desanimado espiritualmente, você está fraco espiritualmente, você não ora mais, você não lê mais a Bíblia, você não tem vontade mais de estar na presença de Deus, a palavra do Senhor te incomoda, te deixa constrangido. Isto diz para você: você está num cativeiro, Satanás está te aprisionando. O crente José busca libertação. O crente José não aceita os males que existem na sua carne. Ele luta cotidianamente contra os males que existe dentro de si. Ele pediu, ele diz: eu quero sair daqui, é só o que eu quero. É só isso que ele queria. O que Deus quer que eu busque é libertação. O que Deus quer que você busque é libertação. O que Ele quer que nós busquemos neste ano de 2017. Deus, eu quero ser livre. Eu quero ser livre da timidez. Eu quero ser livre da concupiscência. Eu quero ser livre da cobiça. Eu quero ser livre da ira. Eu quero ser livre do mau humor, da soberba, da arrogância. Eu quero ser livre do domínio das coisas seculares. Eu quero ser livre de tudo isso. É só isso. É só isso que Deus quer que nós alvejemos. Só libertação. Que não mais nos conformemos com as coisas que existem dentro de nós, mas que a nossa paixão seja única, seja aliançada ao sangue do Cordeiro, e digamos: Deus, eu quero ser livre, eu não quero mais estar nessa situação que eu estou. Não importa se existe nela conforto, não importa se eu estou acostumado, não importa quantos anos faz que eu estou assim. Eu quero libertação, Deus. Eu quero sair dessa situação. Eu não quero mais olhar para mim e ver as mesmas falhas. Eu não quero olhar para a minha vida e contemplar as mesmas quedas. Eu não quero cometer os mesmos erros. Entra ano, sai ano, Deus. Eu quero ser livre. O crente José busca por libertação. É isso. José foi atuante na libertação do copeiro. Deus não falou nada sobre a própria libertação dele. Quarto, o crente José é atuante na vida dos irmãos, mesmo quando não há nem sinal da promessa dele. Você pode dizer glória a Deus? Naquele sonho, Deus poderia ter dado um sinal, Deus poderia ter dado um indício do que Deus tinha para José. O sonho era só para o copeiro. E José ali serve de instrumento para a interpretação da graça, da vitória, do êxito daquele copeiro, mas nenhum indício, nenhuma menção sobre os planos de Deus para José.
Quantas vezes, às vezes você dentro do reino, você ajuda um, abençoa outro, e faz, e faz, e faz, e aí você olha e diz: Deus, mas nem um indício sobre o que o Senhor tem a fazer comigo, nem um sinal pequenino, Deus, nem um sinalzinho, Deus, da minha promessa. Eu não consigo ver a minha promessa, mas nem um rabisco dela. O crente José é assim. Ele serve de instrumento de Deus na vida dos outros, mesmo quando na vida dele não há nenhuma nuvem que diz que vai chover. Você tem sido assim, meu irmão? Você tem sido bênção na vida dos outros, mesmo quando a sua resposta ainda não veio. Você tem visto a vitória de muitos, o êxito de muitos, e a sua resposta ainda não veio. E a sua promessa ainda não aconteceu. E você se alegra e jubila com a vitória, com o êxito, com a bênção do outro. E você olha para o céu e diz: Deus, eu continuo esperando. Jesus diz em Lucas: na vossa paciência, possuí as vossas almas. Porque o que há de vir virá, diz o escritor em Hebreus, e não tardará. E aquele que persevera, Deus dele se agrada. Enquanto a sua bênção não vem, enquanto a sua promessa ainda não deu as caras, seja um instrumento na vida daquele que está por receber. Participe, jubile, alegre-se, não seja egoísta. Tem crente que se incomoda quando Deus está fazendo na vida do outro. Tem crente que fica incomodado e ele diz: Deus, e eu? E se ele puder atrapalhar, ele atrapalha, mas ele não ajuda. O crente José não é assim. Ele vê Deus fazer, ele vê Deus operar e ele alegra e jubila e alegra com os que se alegram. Essa é a quarta característica dos crentes. Seja crente, diz o Senhor a Tomé. O crente José, ele se importa. O crente José sabe que a Deus pertence as interpretações. O crente José só pede por libertação. O crente José é participante na vitória alheia. Diga amém. Por último, a Bíblia diz que o copeiro ouve toda aquela palavra e o padeiro fica animado. O padeiro diz: bom, se tem bênção para ele, tem bênção para mim também. É assim, meu irmão? José era um intérprete fiel das coisas de Deus. O copeiro se anima e começa a contar o seguinte: o padeiro, ele diz assim: bom, você interpretou tão bem, então tem bênção para mim também. Eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, 17. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Respondeu José e disse: esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne sobre ti. Característica do crente José: ele é um intérprete fiel. Ele é um atalaia fiel. Ele não camufla, ele não esconde, ele não fantasia, ele não maqueia. Tem um texto em Hebreus que diz: exortai-vos. Eu sempre tenho lido esse versículo para vocês. Exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje, para que vocês não se endureçam pelo engano do pecado. Tem muitos de nós que vamos perecer porque não somos atalaias fiéis. Não somos pessoas que falamos aquilo como é e como deve ser. José sabia a interpretação. Ele podia muito bem ter desconversado: ora, eu vou orar, vou falar para o homem que ele em 3 dias ele vai morrer. Mas José era fiel.
O crente José, ele olha para a vida de uma pessoa e ele diz o que ele está vendo. Olha, se você continuar assim, olha, essa atitude que você está fazendo é errado. Olha, dessa maneira é errado. Isso que você está sentindo é amargura. Essa atitude sua, isso aí é vingança. Vingança não tem nada a ver com justiça. E ele vai orientando. Eu quero só ler com você um texto de Ezequiel 3. Ezequiel capítulo 3, fala sobre os atalaias, versículo 16, e sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Diga, eu sou um atalaia. Todos nós somos atalaias, todos nós somos mensageiros da parte de Deus, onde devemos trazer interpretações corretas da Escritura e da palavra. Olha, a sua vida não está condizindo com o que está escrito. O que você vai fazer com isso, meu irmão? Está errado, não pode. Aí ele diz assim, eu te dei por atalaia, e tu da minha boca ouvirá a palavra, e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Participação em prejuízo alheio. Participação em prejuízo alheio. Quando você olha alguém na impiedade e você, por timidez, aí está, os tímidos não herdarão o reino dos céus. A timidez que não permite cumprir a palavra, a timidez que impede, por vergonha, sei lá por quê. Quando você vê alguém errando e você não avisa e você não fala, o Senhor vai requerer de você o sangue. Aí ele diz assim, versículo 19, mas se avisares ao ímpio, ele não se converter da sua iniquidade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrer, porque tu não avisastes, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Quando você vê uma pessoa certinha e ela estiver errando, eu nem vou me lembrar quando ela morrer no erro do que ela fez certo. Acabou. E se você não avisá-la, ela vai morrer no pecado e você vai ter participação naquilo. José era um intérprete fiel. Agora você quer ver mais um pouquinho? Jó, você conhece muito esse texto, né? Jó, vamos lá. Que a palavra do Senhor diz em Jó 33, sobre o intérprete. Jó 33, 23. Se com ele houver um mensageiro, um intérprete, entre milhares, para dizer ao homem sobre sua retidão ou sobre o seu erro. Você é um intérprete na vida de alguém? Ou será que você deixa assim, deixa ele ir, a hora que ele bater a cabeça? Ele não pode bater, ele pode rachar. Ele pode rachar a cabeça. E aí? Será que nós temos sido intérpretes fiéis? E temos falado com as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas que Deus tem posto ao seu lado, dizendo, olha, você está frio espiritualmente, você está quase desviado. O que faz de você, a diferença de você estar desviado ou não, é o dia de domingo que você vai ao culto. Do contrário, você está fazendo tudo contrário à palavra. Onde estão os intérpretes fiéis? Quando precisa ser alertado, você está frio espiritualmente, você está mal, você não pode continuar assim. Ou você acha que um anjo vai vir e vai falar? Você acha que o anjo vai vir e vai falar? Não. Nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós somos eleitos por Deus para abençoarmos, para ajudarmos, para socorrermos uns aos outros. Amém? A Bíblia diz que José, ele é fiel na interpretação. Agora eu quero que você volte comigo, se você foi em 40. Ele pede para o copeiro, lembra de mim? Eu quero que você diga assim comigo, olha. Não, olhe para a pessoa do lado e diz, não espere muito dos homens.
nem pouco de Deus. Existe uma inversão na espera. Se espera um pouco de Deus e muitos dos homens. Eu e você temos que esperar muitos de Deus e poucos dos homens. O copeiro não se lembrou. Esqueceu de José. Por quê? Porque o plano era de Deus e as coisas têm que ser feitas como Deus quer. Deus não queria José recebendo um favor, entrando no palácio de Faraó como um amigo do copeiro. Deus queria José entrando para ser governador. Quanto maior os planos de Deus para você, maiores são as estratégias, maiores são os esquemas, e você tem que aprender a entender tudo isso. A Bíblia diz assim, que José não foi lembrado. E ele sofre ingratidão. Qual o problema? Qual é o problema? Deus estava no plano e no projeto. Tem um versículo em Amós 6,6 que diz assim: aqueles que bebem em suas taças, em seus copos, e esquece do sofrimento e da aflição de José. Amós faz menção desse copeiro aqui. Eu quero perguntar uma coisa. Você já esqueceu de alguém que te ajudou, que te socorreu? Você diz, pastora, quanta ingratidão nos dias de hoje. Se prepara que vão vir mais. Por quê? Porque Paulo disse que viria e vai vir mais. Mais, mais e mais, e você não pode ter coração para se magoar, você não pode ter coração para se ofender e boicotar e abortar a promessa e a bênção de Deus. Você tem que ter um coração limpo, um coração blindado, onde essas coisas não conseguem mutilar você, não conseguem condicionar você. Vão vir muitas traições. O próprio Senhor Jesus diz, vão vir muitas ingratidões, vão vir muitos esquecimentos, mas a promessa de Deus perpetua, ela continua sagrada, ela continua. Qual o problema? Você tem que ter o coração blindado para isso. Você tem que continuar olhando no alvo. Neste ano de 2017, você vai ser interpretado erroneamente por muitas pessoas, traído por alguns, esquecido por outros. Mas qual é o problema? O plano de Deus continua, o projeto de Deus continua, a aliança de Deus com você, com os sonhos que Ele inseriu dentro da sua vida, continua. Deus não queria que José entrasse pela porta dos fundos, Deus queria que José entrasse pela porta da frente. Deus não queria que José levasse nas costas um favorzinho de um copeiro. Não. O que é que Deus quer para mim e para você? É grande? Então nesse pacote também está esquecimento, ingratidão, traições. Dá para entender? Ou não consegue entender? O crente José sofre ingratidão, esquecimento, mas continua crendo, continua confiando, continua acreditando, porque maior é a promessa dele do que qualquer coisa que um ser humano pode fazer. Você foi nocauteado por um ato de um ser humano? Porque tem gente que ele foi nocauteado e até hoje ele não levantou da lona. Até hoje. Que isso? Quem te põe de pé? Quem é o dono da tua firmeza, o dono da sua esperança? É Jesus. Então levante a sua cabeça e se posicione e fique de pé. Fique de pé, porque maior é aquele que está em ti do que aqueles que estão contra você. Diga amém. Existem pessoas que não conseguem conviver com o desabono alheio e humano. Você tem que blindar seu coração. Deve sair boas coisas
e não deve entrar coisas ruins. Espere pouco dos homens e muito de Deus. Inverta a sua espera, inverta a sua confiança. Coloque a sua confiança em Deus, coloque a sua esperança em Deus. Livre-se dessa idolatria humana, livre-se dessa situação humana. Diga amém. Amém. E o crente José? O que ele é? Ele se importa. Você se importa? Amém? O crente José sabe que as interpretações não são dele, mas de Deus. O crente José é atuante na libertação dos outros, mesmo quando a sua não aconteceu. O crente José só busca por libertação. O crente José é fiel na interpretação e ele é verdadeiro. E o crente José sofre as agruras do ser humano e não se contamina. Jesus olha para Tomé e diz: ser crente. Ser crente, meu irmão. Ser crente. Ser crente.